Pobreza, fome, desemprego e imigração em massa. Esses eram alguns dos problemas que assolaram a Irlanda até meados da década de 90. Como, em poucos anos, a Irlanda conseguiu reverter essa situação e se tornar o segundo país mais rico da Europa e terceiro maior IDH do mundo. Em 1922, a Irlanda conquistou sua independência. O país optou por práticas protecionistas para desenvolver a indústria local. Eles foram radicais, cortaram relações comerciais não apenas com o Reino Unido, mas também com o resto do mundo. A Irlanda iniciou um processo de estatização de diversas empresas, criou monopólios e, em determinados períodos, proibiu investimentos estrangeiros. Como esperado, não funcionou. As indústrias eram incapazes de importar máquinas e insumos e não havia fornecedores no mercado local. Para piorar, o país tinha pouco acesso à tecnologia e financiamento. A indústria local não se desenvolveu. Ao invés de resolver o problema, o protecionismo brutal intensificou o colapso social e econômico. Apesar de realizar um acordo de livre mercado com o Reino Unido em 1957 e poucos anos depois o país ingressar na União Europeia, a economia não se desenvolveu. Afinal, além do histórico de décadas de políticas antimercado, quem investiria em um país com burocracias em excesso, altos impostos, leis trabalhistas inflexíveis, sem segurança jurídica e uma péssima infraestrutura? A Irlanda permaneceu no atraso. Na década de 80, houve 3 eleições em apenas 8 meses e o desemprego chegou a 18%. O governo tentou então reduzir os impostos sobre as empresas, chegando a 0%. Porém, todo o peso dos impostos recaiu para a folha salarial. Com uma legislação trabalhista atrasada e impostos de 60% nos salários, apenas escritórios fiscais de algumas multinacionais com poucos funcionários foram abertos no país. Finalmente, no final da década de 80, a Irlanda iniciou uma série de reformas estruturais para facilitar a vida de quem quer trabalhar e empreender, reduzindo burocracias e o peso do Estado. Dessa vez, os efeitos logo vieram. Novas empresas se estabeleceram no país. O desemprego caiu de 18% em 1987 para 4% em 2002. O nível dos salários mais do que dobrou. E até a receita do governo aumentou, mesmo com uma das cargas tributárias mais baixas do mundo. As grandes empresas que antes tinham apenas pequenos escritórios no país começaram a crescer. Google is increasing across the pond. Ireland is quickly developing into the Silicon Valley of Europe. Abrindo fábricas e centros de pesquisa. A Irlanda finalmente adotou o liberalismo e se desenvolveu. Atualmente, os indicadores sociais e econômicos da Irlanda estão muito à frente do Brasil. O Novo acredita que devemos seguir os exemplos que deram certo, como o da Irlanda. Assim como eles fizeram, defendemos reformas estruturais voltadas à redução do Estado e à liberdade do cidadão que quer trabalhar e empreender. Medidas fundamentais para o Brasil prosperar.